Boa noite a todos, eu sou o Daniel Bittencourt. Nós estamos aqui recebendo essa noite mais uma edição do projeto da RBS que compartilha os seus profissionais com as faculdades de jornalismo aqui do Rio Grande do Sul. Nessa noite a gente tem a companhia do Nilson Vargas, que é jornalista, trabalha na RBS desde 2013 e desde 2012 responde pela posição de editor-chefe do jornal da Zero Hora. Um colega meu de época, contemporâneo meu da Zero Hora, o Altair Nobre, foi teu antecessor. Teu antecessor, então é um cargo que, enfim, né, já tive queridos amigos ali ocupando. O Nilson vai ocupar mais ou menos uma fala de 45 minutos aqui, falando um pouco da trajetória dele, mas marcadamente uma conversa sobre mercado de trabalho, que muitos de vocês ficam, né, têm dúvidas a esse respeito. Depois dessa primeira intervenção, a gente vai fazer uma rodada de intervenções de vocês. Então, a Stephanie, que vai estar aqui na frente, ela vai nos ajudar a colher as perguntas do público. A dinâmica da turma do professor Bess vai ser diferente da minha turma, né? A minha turma permanece aqui até o fim do evento e a turma de impresso, pelo que tinha sido acordado, sai um pouco antes para produzir o material a respeito da conversa. Certo? Então, agradecer a disponibilidade do Nilson, né, e abrir essa conversa aqui com vocês. Obrigado. Boa noite. Fui orientado a falar bem perto aqui. Bem, como o professor disse, eu venho aqui num evento que é anual, que é promovido pela Zero Hora, no mês do aniversário da Zero Hora. Esse ano são 53 anos. E que a nossa ideia é trazer um pouco da nossa experiência e ouvir bastante vocês sobre os assuntos que a gente traz como tema. Especificamente, eu como sou editor-chefe de ofício, faz mais de 10 anos que eu exerço essa função em vários lugares, e antes disso, eu acho que há pelo menos 20 anos eu sou editor, eu sempre tenho equipe, sempre tenho grupos de pessoas, e sempre trabalho muito nos processos de seleção, interajo muito com jovens, sempre tenho jovens na equipe e sempre atuo nos processos de seleção. Vou tentar trazer para vocês, compartilhar com vocês um pouco da minha experiência e com isso tentar ajudar vocês a entender um pouquinho o que é esse desafio de entrar no mercado de trabalho. Não é sempre que eu venho nas universidades, e normalmente eu faço 5, 6, 7 encontros em universidades sobre diversos temas, semanas acadêmicas, enfim, todo ano, eu sempre começo confessando a minha inveja de vocês, porque eu acho que, efetivamente, a vida acadêmica, a passagem pela vida acadêmica, o tempo de vida acadêmica, dentro e fora da sala de aula, as experiências de extensão, os eventos, o bar depois da aula, tudo é muito legal, muito importante, muito enriquecedor, transforma a gente. É um momento em que a gente está decidindo o futuro da gente, para onde a gente vai, o que a gente quer fazer, né? A gente está namorando com o mercado de trabalho, namorando com profissões, às vezes também namora com os colegas, né? E isso é super importante, isso é super definidor da gente, né? Então, eu tenho muita saudade, muita inveja de vocês poderem estar vivendo esse momento, que é um momento que, efetivamente, é um baita clichê, o que eu vou dizer, depois que a gente passa, não volta mais. Mudam as responsabilidades, enfim, muda tudo na vida da gente. E outra coisa que eu sempre falo, e eu procuro, e principalmente nesta apresentação que eu estou fazendo esse ano em 3 universidades, procuro falar muito menos de mim e muito mais do que alguns colegas que me ajudaram nessa apresentação aqui trazem, mas abrindo a conversa, eu digo 2 coisas sobre ser jornalista. Para ser jornalista, é preciso gostar de ser jornalista. Se vocês, por algum motivo, estão percebendo que fizeram a escolha errada, acham que não é bem isso, acham que o volume de demanda pessoal, acham que o comprometimento do tempo, da energia, do cérebro, do suor da gente com o jornalismo pode ser maior do que aquele que vocês querem dispensar a profissão de vocês, este é um sinal de alerta. E se vocês não gostam da essência do jornalismo, que é se comunicar, que é ser curioso, que é buscar informação, que é ter como uma
perceber como uma missão esse trabalho de informar as pessoas, de mediar os fatos e as pessoas que querem saber dos fatos, também pode ser que tenha um problema. Então, assim, gostar de jornalismo é a primeira coisa óbvia, evidentemente. Lá se foi a primeira decepção comigo, pô, o cara vem aqui para dizer uma obviedade dessas, mas isso é, assim, eu tenho lá meus 35 anos de profissão, e cada ano me convenço mais disso. É preciso gostar muito dessa profissão. E se aqui a gente estivesse num curso de engenharia, de medicina, de arquitetura, de sei lá o quê, muito provavelmente o profissional que tivesse convidado para falar ia estar dizendo a mesma coisa e ele ia estar acertando, porque a profissão, o trabalho da gente é muito importante para a vida da gente. Não é aceitável, concebível que a gente conviva 1, 2, 3, 5, 40 anos, nem sei quanto tempo vai precisar trabalhar para se aposentar agora, né? Fazendo uma coisa que a gente não gosta. É uma contradição muito grande. E a outra coisa que eu sempre digo é que a ferramenta, não a ferramenta, talvez uma ferramenta que esteja na essência, assim, do jornalismo, é a minha afinidade com o meu idioma. É eu saber lidar com o meu idioma. É eu saber escrever. Eu saber escrever em vários estilos, eu saber escrever de várias formas, eu não cometer erros. E se eu gosto muito de jornalismo e se eu cometo erros, eu tenho que resolver esse problema dos erros urgentemente. E aí não interessa se é escrito, se é, como diziam nos anos 40, falado ou televisionado. A afinidade com o idioma, o saber escrever, que também é saber falar, que também é saber se expressar, é fundamental. É super importante. Eu não sei como é que se dá hoje, aqui na Unicinos, por exemplo, a questão da famosa língua portuguesa, ou seja lá qual for a disciplina que tenha essa função. Eu, na minha universidade, fiz 6 semestres de língua portuguesa. E acho assim que fez uma diferença gigantesca para mim. E, enfim, se não é na universidade que eu encontro essa alternativa de me aperfeiçoar, me aprofundar no domínio da língua portuguesa, eu vou ter que achar um jeito de fazer isso, porque isso é ferramenta essencial. E isso é um outro termômetro que me diz o quanto eu gosto, o quanto eu curto e o quanto eu quero mergulhar no jornalismo. Porque também é contraditório eu querer ser médico, por exemplo, e desmaiar quando vejo sangue, certo? Ou querer ser, sei lá o quê, matemático e não saber fazer cálculo. Então, é a mesma coisa, ser jornalista e não ter um domínio do idioma, da língua, da palavra escrita, que também é da palavra falada, é um problema, é um nó que a gente tem que desatar se a gente quer avançar na nossa profissão. E aí, também acho que faz sentido falar um pouquinho assim, o outro motivo pelo qual eu tenho alguma experiência e talvez tenha alguma coisa a compartilhar com vocês na questão de mercado de trabalho, ingresso no mercado de trabalho, é que eu tenho uma carreira de muitas saídas e muitos ingressos no mercado de trabalho. Desde 1984, lá se vai o meu primeiro emprego em rádio, em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, sei lá quantas vezes eu entrei e saí de uma empresa. E eu já trabalhei em rádio, TV, jornal, revista, agência de comunicação, assessoria de imprensa pública, privada. E uma coisa que eu sempre soube nesses momentos de transição que eu fazia é que o que eu tinha de melhor para dizer ou para apresentar era o trabalho que eu havia realizado antes. É a minha biografia. E outra coisa que eu também aprendi, já que o meu primeiro emprego foi no meu primeiro dia de faculdade, que eu aproveitei que o curso estava em greve, lá em 1984, na UFSM, e daí comecei a trabalhar, é que eu começo a construir essa biografia no primeiro dia do curso de jornalismo. Se eu tiver que decidir e discutir, avaliar a minha performance, a minha qualidade, os meus serviços prestados, o que eu tenho a mostrar para entrar no mercado, se eu começar a construir isso no meu último dia do curso de jornalismo, eu já começo perdendo de goleada. Porque pessoas, colegas, que serão concorrentes meus por vagas,
já terão uma outra biografia, já terão textos feitos, produções em vídeo feitas, trabalhos teóricos de abordagem acadêmica feitos, já terão seus textos no Medium publicados, já terão seus links para mostrar, para mandar nos e-mails para os editores-chefes com quem quiserem interagir, ou para os donos de empresas de comunicação, ou para, enfim, aqueles com quem tiver que interagir para buscar emprego. Então, é muito importante que vocês, desde o primeiro dia de curso, comecem a construir a biografia de vocês. Comecem a ter o que mostrar quando vocês forem em busca de emprego. E aqui eu paro de falar de mim para contar para vocês o seguinte. Há mais ou menos 2 semanas eu estava meio em crise com essa vinda na faculdade, porque eu estava achando que eu ia dizer a mesma coisa que eu disse no ano passado, por exemplo, até porque o mercado não mudou muito. E aí eu resolvi pedir ajuda. Aí eu resolvi trazer para vocês não as minhas percepções, mas outras percepções. E eu investi um pedaço de uma madrugada, aí, dias atrás, para enviar para 40 colegas meus, jornalistas, de vários lugares do Brasil, de vários estágios de profissão, de vários que atuam em vários tipos de veículos e de empresas e de áreas do jornalismo, uma pergunta, que eu vou colocar aqui. Que é essa aqui. Eu mandei para 40 amigos essa pergunta. E dos 40, 30 me responderam. E eu acho que nem eu tinha essa expectativa, eu acho que eu consegui reunir aqui um conjunto de informações, de respostas, de retornos que me parece que podem ajudar vocês, podem deixar muita provocação para vocês. E eu queria, assim, não vou me deter nas respostas, resumir algumas, e talvez a gente não fique aqui olhando uma por uma, mas eu vou contar para vocês como é que eu fiz, tá? Então, por exemplo, esse cara aqui é o professor Samuel Lima, acho que é amigo do Edelberto, né? Esse cara é um professor da UFSC, professor de jornalismo, é um cara espetacular, assim, tem uma vivência dentro e fora de redação, uma vivência acadêmica muito grande. E aí, quando eu fui fazer a minha lista de amigos para os quais eu mandei essa pergunta, eu incluí o Samuel, e eu acho que ele me ajudou, assim, na resposta mais sistematizada, assim, que tinha mais uma abordagem, assim, pontual, que ajuda a entender esse negócio que é o mercado. Porque o Samuel participou em 2013 desse estudo aí, perfil do profissional de jornalista, do profissional jornalista brasileiro. E aí ele fez o que eu fiz vezes 1000. Ele mandou dezenas de questionários, eu respondi, outros tantos responderam, para jornalistas do Brasil inteiro, sistematizou, usou um método, usou todo o aporte acadêmico em cima. E ele chegou a uma divisão de 3 janelas de entrada do mercado que são sensacionais, assim. O que ele disse aqui nessa resposta que ele mandou resumida para mim? 76% dos jornalistas com os quais ele havia interagido haviam ingressado no mercado de trabalho através de algum estágio. Nenhum desses 76% de jornalistas descobriu a pólvora, nenhum deles colocou um ovo em pé, nenhum deles descobriu a América. Fez a coisa mais elementar, não só do jornalismo, mas de qualquer profissão. Apostou no estágio. Não enxergou, na condição de estudante, de acadêmico, não enxergou o estágio como um treco, um troço, uma coisa que eu tenho que fazer. Enxergou como uma porta, como uma janela para entrar no mercado. E aí ralou para conseguir um bom estágio, num lugar onde efetivamente pudesse exercitar jornalismo, onde efetivamente pudesse completar a sua formação, que dentro da academia é super importante, mas que não é completa. E, a partir disso, 76% das dezenas, não é dezenas, centenas de jornalistas que o Samuel, o Samuca e o Jacques, que é o colega dele que fez esse trabalho, das respostas que eles receberam, de 76% falaram estágio. Então, assim, principalmente agora com as mudanças de currículo, que o estágio voltou a ser importante, relevante na formação de vocês, prestem atenção no estágio. Aí depois, dá para fazer leitura dinâmica nos azuizinhos ali, não sei por que eu pedi para uma colega fazer essa apresentação, ela fez em azul, devia ter vindo em vermelho, né? Ficar muito mais bonito, muito mais forte, muito mais impactante.
que o Samuca disse? Outro espaço promissor e crescente, os coletivos de profissionais que migraram das redações tradicionais, cujos quadros foram reduzidos, e as redações tradicionais estão menores, não há dúvida disso, para oferecer jornalismo de qualidade na internet. Coletivos. Depois eu tenho um link aqui, que está no pé da fala do Samuel. Eu vou deixar essa apresentação para vocês, aí depois vocês compartilham, não precisam se preocupar muito em copiar. Tem um link ali no pé, que eu abri aqui, depois a gente olha, que é uma coleção de coletivos. Coletivos são isso, são jornalistas que se unem para fazer um negócio, para fazer um projeto. Ou se unem por uma ambição negocial, empresarial, para ganhar dinheiro, ou se unem por um ideal, por um ideal de ativismo, ou se unem por uma afinidade em relação a algum tema, agronegócio, pet, enfim, qualquer assunto, e constroem um nicho digital de conteúdo e passam a tentar viver daquilo, da forma como aquele conteúdo vai lhes permitir viver, ou por assinatura, ou por publicidade, ou agregando àquela atividade eventos, pesquisas, consultoria, trabalhos de formação, enfim. Os coletivos são hoje, que muita gente, um dia foi uma coisa de idealismo, são hoje uma opção de mercado, e o Samuca, na pesquisa dele, identificou isso. E aí, como terceiro item, aquele terceiro bloco de azulzinho, ele fala do fora da mídia, que ele batizou de fora da mídia. Eu até nem concordo muito, porque isso está dentro do universo da mídia, né? Que são as agências de comunicação e similares. O profissional de jornalismo atua como assessor de imprensa, gestor de redes sociais, repórter, produtor de conteúdo online, eventualmente pode atuar em consultoria, em treinamento para preparação de pessoas para abordagem com a imprensa, enfim, tem um universo grande aí. Essa resposta do Samuca, por ser a mais sistematizada, me parece uma das mais ricas deste conjunto de 30 aqui que eu vou compartilhar com vocês. E essa resposta ela tem uma coisa que eu também extraí uma conclusão dela, que é o seguinte: o mercado hoje ele não está mais difícil nem mais fácil, ele está diferente. As oportunidades de trabalho para jovens estão pulverizadas em mais possibilidades de negócios, de ambientes de redação, de ambientes de produção de conteúdo. O ambiente, a tecnologia, o meio digital, as funcionalidades e facilidades que a tecnologia digital nos trouxe, elas atingiram, de alguma forma, os grandes veículos? Sim, atingiram. Estão desafiando os grandes veículos a ver se eles vão conseguir sobreviver num novo ambiente de distribuição de conteúdo. Mas, ao mesmo tempo, abriram outras portas. Permitiram que coisas impensáveis no passado, como grupos de 4, 5 jornalistas se reunindo e fazendo, sim, um negócio viável, passasse isso a existir. Porque, até então, a distribuição de conteúdo que se daria ou por mídia eletrônica, por rádio e TV, ou por impresso, papel, ela era muito cara. Aquilo que a gente chama dos meios de produção, muito caros, proibitivos, não deixavam que as pessoas pudessem empreender, por exemplo. E hoje em dia, com a tecnologia digital, isso é possível. Está em construção? Está em construção. Os caminhos não estão claros? Não estão claros. Mas é um dado de realidade. E, assim, esta pesquisa e essa resposta do Samuca, tipo assim, facilitou muito o meu trabalho na conversa com vocês, porque ela está estruturada, ela tem base sólida, né? E ela provoca muito, assim, essa reflexão de vocês. Depois da resposta do Samuca, eu não tenho respostas nem grandes, nem sistematizadas. São profissionais de imprensa, amigos, colegas com quem eu interagi um dia em algum lugar e que hoje estão espalhados por aí. A Letícia Duarte, que era ex-colega da Zero Hora, hoje ela está nos Estados Unidos, numa temporada de estudo, ela, olhando nos azuizinhos, né, levaria bem a sério os trabalhos de faculdade, porque os professores são os primeiros canais de indicações para o mercado de trabalho. Isto é uma baita de uma verdade. Prestem atenção nisso, e quem está dizendo não é nada menos do que uma profissional super premiada, foi a jornalista mais premiada do Brasil no ano passado, né, e que agora fez essa opção de uma temporada de estudos na Califórnia. Ela está
buscando um pouco mais de especialização no ambiente digital. A resposta da Letícia, além de considerar o que a gente fala para a sala de aula, não vir com a camisa do Grêmio. Isso é importante, mas ela é gremista, esse que é o problema, complica um pouco a nossa tese. Mas eu gostei dessa parte. E aí a Letícia completa aí, ela conta a história dela. Às vésperas da formatura, ela ganhou um prêmio ESSO de jornalismo, quer dizer, ela ganhou uma credencial espetacular, com uma reportagem que nasceu na revista experimental da faculdade, da UX, lá em Caxias. Então, assim, toda oportunidade de experimentação, toda oportunidade de publicação, seja digital, seja impresso, seja em vídeos, toda oportunidade é eu lá construindo a minha trajetória e a minha identidade que eu vou levar para o mercado. Isto é super importante, né? E aí outra coisa que é super importante que a Letícia diz, inscrevendo em eventos como o Congresso da BAGE, Festival Piauí de Jornalismo, o Em Pauta ZH, que eu vou falar depois para vocês, que é o quê? A possibilidade de enriquecimento, de interação e de troca com quem já está no mercado. Então, assim, se vocês têm uma grana guardadinha, se vocês têm um fim de semana mais à frente que pode ser usado para alguma coisa, pensem, por exemplo, no Festival Piauí de Jornalismo, que acontece, acho que no segundo semestre, lá em São Paulo. Que legal. Super legal, super legal. Uma baita experiência, assim. Para ter uma ideia, assim, na redação da Zero Hora, todo ano a gente banca a ida de 3, 4 colegas, né, para o Festival Piauí de Jornalismo. E o critério é desempenho. Assim, quem manda bem, quem fez matérias legais nos últimos 6 meses, 12 meses, quem evoluiu, quem progrediu, beleza, vai no festival. Sim, é aberto para todo mundo. Aqui? Legal, super legal. Super legal. Divulguem lá para nós. Eliane Brum, que é repórter, enfim, referência, né? Alguns colegas responderam curtos, né, na correria. A Eliane me respondeu por WhatsApp, por exemplo. Construir uma pauta consistente e concorrer às bolsas de reportagens oferecidas por organizações como a Agência Pública e ANDI. Isto é super importante para quem está na faculdade. Essas bolsas, a Agência Pública, depois vocês devem conhecer, mas eu só abri aqui para a gente olhar, ela oferece as tais de microbolsas, né, que é uma grana curtinha, R$5.000, para bancar reportagens, né? Eu tenho uma amiga que é estudante de jornalismo da UFSC, que ela conseguiu uma bolsa numa instituição, numa fundação americana, para bancar o TCC dela. E ela pôde ficar praticamente um mês em Roraima, não me lembro se foi Roraima ou Rondônia, fazendo uma grande reportagem como TCC sobre uma questão ambiental lá que é importante. Então, assim, pensar além da caixa, pensar além dos formatos tradicionais, hoje em dia é fundamental. Não só porque viabiliza possibilidades para vocês, mas também porque é uma forma de vocês mostrarem para o mercado que vocês têm um diferencial, que vocês conseguem enxergar a oportunidade onde a média das pessoas não consegue. Seguindo aí, o Leandro é um empreendedor nato, nem sei se ele chegou a passar em redações, né? E não é por outro motivo que ele, no azulzinho dele, está aí. Começaria um projeto próprio com poucos e bons amigos e faria com que ele fosse excelente e tivesse repercussão. O Leandro hoje é um empreendedor, é dono dessa agência aí, tem alguns projetos como esse Desmodo aí, que é abrigado no UOL e que é um produto de jornalismo super digital, super conectado, que dá esse diferencial de mercado para ele. O Zé da Silva é um roteirista da Rede Globo, ele é um jornalista de formação, hoje ele é roteirista do Malhação, ele é um dos 80 roteiristas contratados da Rede Globo, né? Só que com toda essa criatividade, a resposta dele não é nada criativa também, não deixaria para pensar nisso só depois de formado e iria tentando criar um pequeno portfólio. Esse menino Fabiano, que trabalhou já na Zero Hora, que era meu estagiário em 2006, quando eu passei 6 meses na Zero Hora, antes de ir para Santa Catarina, ele
também foi bem pragmático e é bem útil a resposta dele, porque ele dividiu em itens, assim, ó. Como a nova geração tem ingressado no mercado aqui em Brasília. Ele é editor no G1 Brasília. 1. Sites de grandes jornais e revistas em portais como G1 ou UOL tem sido a principal porta de entrada, porque é aí que tem uma oferta de vagas maior. Então, assim, nos lugares onde os portais têm redação, o volume de vagas é maior. Nem sempre as pessoas ficam tanto tempo, tá? O G1, por exemplo, tem um histórico de muita rotatividade, mas é uma baita escola para se praticar jornalismo digital, né? Então, as oportunidades de vaga no G1 são importantes. E aí, assim, via cursos, Focas, Folha e Estadão. Não tem nada de novo aí também. Depois tem um outro colega que fala isso. Eu entrei há 20 anos no mercado pelo curso Abril e hoje acho que um dos melhores jeitos de entrar no mercado é pelo curso Abril. Então, assim, mas o mercado mudou, revolucionou. Sim, tem muita coisa nova, mas tem muita coisa que já existia. Estes cursos, a partir de 2 anos atrás, eles passaram a ter a primeira prova por internet. Não precisa ir a São Paulo. Em 2000, quando eu trabalhava na Veja, eu fui monitor de uma das turmas do curso Abril. E para acessar a primeira etapa do curso Abril, onde tinha 10 trilhões de estudantes, todo mundo tinha que ir a São Paulo. E a editora Abril não pagava nada nessa primeira etapa. Então, as pessoas estavam lá ralando. Hoje não é mais assim, dá para fazer remoto, tem que ficar ligado nos sites, tem que ficar ligado nas páginas de Facebook, de Twitter das empresas, porque é ali que eles divulgam as agendas, né? Mas esses três veículos, Folha, Estadão e Editora Abril, têm esses cursos todo ano, estão atrás dos bons estudantes, das pessoas promissoras, e vocês têm que ficar ligados. E o terceiro é efeito Samuca, né? Programa de estágio. E aí ele dá uma informação legal, assim, na Globo, e quando ele fala Globo, ele fala G1, Jornal o Globo, Rede Globo Aberta, Globo News, etc. Ele diz assim: há gestores que praticamente só contratam para vagas de ingresso ex-estagiários que mandaram muito bem durante a experiência na redação. Então, assim, são as pistas, tá? E de novo, não tem nenhum atalho, número 1, e não tem nenhum caminho mirabolante, assim, que já não tenha passado pela cabeça de vocês, né? O que é uma boa notícia, né? Esse menino, o Eduardo Lorea, hoje ele mora na Espanha, em Madrid. Ele é jornalista de formação, durante muito tempo foi jornalista, foi correspondente da Zero Hora em Pelotas, em Santa Cruz, depois trabalhou no centro do país, e hoje ele saiu do mercado de jornalismo. Ele é executivo da Campus Party, que é um evento anual que tem em vários lugares do mundo, entre esses lugares tem em São Paulo. E o Lorea, como ele tem esse olhar mais fora dos bichos, das criaturas de redação, assim, que são muito focadas em notícia e jornalismo, ele começa a resposta dele singelamente, assim: eu começaria trabalhando e só naquilo que gosto e me interesso. O chefe seria eu mesmo. Tem um pouco de idealismo aí, tem. Ele não começou assim, até respondi isso para ele. Tu fala assim, mas ele, a partir de um determinado momento, fez uma inflexão na carreira e passou a ser chefe dele mesmo. Agora ele está nessa empresa porque é uma puta oportunidade de trabalho. Ele viaja o mundo inteiro, todo ano, organizando esses eventos na parte de comunicação, né? Inclusive casou com uma moça que é outra executiva da Campus Party. E a formação básica dele é jornalismo. Então tem uma outra coisa do jornalismo que é bom vocês colocarem no radar. É um dos cursos onde mais a gente deriva ao longo da carreira, onde mais a gente vira diretor de não sei o quê, onde mais a gente vai para o marketing, onde mais a gente vira outras funções, porque é um curso muito eclético, é um curso de gente ligada, é um curso de gente bem informada, é um curso de gente que se comunica, né? Então, é importante isso ter em mente, assim, ter o coração aberto para as possibilidades que o jornalismo vai te dar fora do jornalismo. Isso é super importante. E aí, lá no fim, o Lorea reforça esse lado dele, né? Se você está genuinamente envolvido com o que quer, fala genuinamente sobre suas visões e interesses, não tenho que mentir nem para o patrão, nem para o cliente, nem para você mesmo, beleza. E isso é uma coisa da geração que não é a minha, é uma coisa da geração
acho, assim, vou arriscar, abaixo de 30 anos. Né? As pessoas hoje equilibram mais o trabalho com outras coisas. Eu acho isso espetacular. Então, assim, também no momento da aposta, da tomada de decisão sobre o que vocês querem, para onde vocês vão no jornalismo, levem em conta os outros pilares da vida de vocês. Se vocês têm uma decisão que é anterior à profissão, que é, por exemplo, vou ficar nesta cidade, beleza. Talvez fique mais difícil, talvez vocês tenham que construir, talvez o horizonte seja menor, talvez as oportunidades de ingresso sejam mais complicadas, talvez você tenha que empreender, mas nada é impossível, né, mesmo numa atividade como a nossa, que é bem mais restrita que engenharia, que medicina, que direito, enfim, que tantas outras. Essa moça Nick, ela até pouco tempo trabalhava comigo na RBS, chegou a ser diretora de comunicação lá, saiu e criou uma empresa de comunicação. Ela atende grandes empresas, contas de assessoria de imprensa digital, gestão de crise. É uma empresa bem sofisticada na área de comunicação. Muitos 4, 5, 6 ex-colegas meus de 0 hora estão trabalhando com ela, né? E o que eu achei mais interessante é que, embora ela esteja hoje lá do outro lado do balcão, de alguma forma, ela encerra a resposta dela com: sem passar por redação, o profissional fica menos competitivo. Ela entrou por redação, ela ralou na 0 hora, fez pescoção, trabalhou até as 2 da manhã, era repórter de economia, aprendeu nisso e disso fez a plataforma para mudar de vida, para também fazer uma inflexão. Isso é importante. Tem aí o Marcelo Canelas, né, que vocês conhecem, repórter da Globo. O Marcelo é aquela coisa, eu tentei botar um azulzinho só, mas aí eu resolvi botar azulzinho em toda a resposta, porque é muito peculiar a resposta dele. Ela é quase uma contramão de várias outras respostas que eu obtive. Porque muitas respostas vinham com: é preciso saber tudo, é preciso fazer vídeo, é preciso fazer áudio, é preciso escrever, é preciso fazer texto longo, texto curto. Sim, é preciso. Mas na perspectiva do Marcelo, está aí na resposta dele. Investiria tudo na carpintaria narrativa, que é o trabalho dele como repórter de TV, né? No aguçamento do olho de repórter, contador de história. E aí ele vem com uma provocação na canela de muita gente, né? Qualquer moleque recém-formado sabe mexer numa engenhoca tecnológica. Na visão dele, isso não é diferencial de mercado. Na visão dele, isso é pressuposto de mercado. Para aspirar à possibilidade de entrar no mercado, eu preciso mexer no iPhone, eu preciso editar um vídeo, eu preciso fazer captação, roteiro, eu preciso ter noções de multimídia, eu preciso entender um pouquinho de programação, se precisar falar no microfone eu tenho que falar, mas isso é pressuposto, isso é o básico. Depois eu tenho que pensar assim: onde é que eu sou diferente? Onde é que eu vou ganhar o jogo? Esta é a minha retranca, quem é meu centroavante? Quem é que vai fazer o gol? E aí sim, cada um tem que fazer um olhar para si mesmo para entender e enxergar qual é o seu diferencial. O diferencial do Marcelo está claro que é isso, que é a capacidade de contar história, que é a narrativa, ganhou o prêmio Rei de Espanha, ganhou o prêmio ESSO, ganhou todos os prêmios do jornalismo, é um cara do time top da Globo, né? E ele devolve para a gente essa reflexão, né? O que estamos disputando nessa selva de informações desconexas é a atenção das pessoas. Eu posso saber brilhantemente digitar bem rápido, mas se eu não souber o que digitar, de nada adiantará. É mais ou menos essa a lógica que ele traz para a gente. Carlos Wagner, a resposta mais curta de todas. Eu me especializaria em lavagem de dinheiro. Carlos Wagner é um antigo repórter investigativo da 0 hora, com vários livros escritos, talvez já tenha vindo aqui fazer palestra, talvez vocês já tenham acompanhado alguma palestra dele. Na verdade, se a gente tentar extrair um conceito da resposta dele, ele quer dizer o seguinte: quem tem especialização tem um diferencial. Mais à frente vai ter um outro colega ali que diz assim: quem souber de algodão pode ter um grande emprego no jornalismo, porque é um negócio, é um mercado, é um segmento, um ambiente de negócios complexo que exige conhecimento e que tem pouca informação. Quem sabe eu vou ser o jornalista do algodão, não de algodão, do algodão.
né? E o Wagner dá essa provocada, tipo assim, olhando o que está acontecendo no Brasil hoje, se eu souber muito sobre lavagem de dinheiro, provavelmente eu vou ser contratado para fazer reportagem sobre isso. O que ele está querendo, talvez, indicar é que ele fale que a gente precisa ser cada vez mais especialista em investigar. Sim. Né? Em conseguir entender nessa complexidade, como o Marcelo estava dizendo antes. Sim. Existe um mar de dados, na verdade, né? E a gente poucas vezes tem capacidade de unir esses dados e construir informações a respeito desses dados. Então, óbvio que é uma resposta cheia de ironia, mas é uma resposta que indica a necessidade que a gente tem, que é um ofício do jornalista, de ser um investigador. Sim. Tem dois olhares assim de imediatos nessa resposta. Um é esse, assim, a capacidade de investigar, de entender os fenômenos, de saber a pergunta que tem que fazer, a fonte que tem que investigar e o empacotamento que eu tenho que fazer dessa matéria-prima que eu obtive. Esse é um olhar que casa com essas meia dúzia de palavras do Wagner. E o outro é a especialização, que quem tem uma vantagem competitiva no mercado. E o Wagner é um cara também, hoje, nos rankings de premiação, numa história de 10 anos, sei lá, 20 anos de jornalismo, ele é o repórter mais premiado do Brasil. Hoje ele é um blogueiro, né? Ele tem 68 anos, ele é um blogueiro super na ativa, faz narrativas jornalísticas do seu blog. Agora que aconteceram alguns episódios na fronteira do Brasil, com o Paraguai, envolvendo facções criminosas, ele pegou o carro dele e foi até lá e fez uma reportagem e veiculou no blog dele, assim, pela relação que ele tem com o jornalismo. E é o cara que está aí pelo Brasil fazendo palestras e compartilhando o conhecimento deles. O Rodrigo, que é meio contraponto do Wagner, ainda um jornalista não em começo de carreira, mas ainda nem chegou no meio da carreira dele como repórter especial lá na Zero Hora. Ele investiria muito nessa questão da rede de contatos e de construir a sua biografia desde o começo da faculdade. Aqui tem dois colegas de Zero Hora também, o Treze e o Nilson Souza, que dizem também mais ou menos a mesma coisa, de começar logo, de começar cedo. E o Maurício Oliveira, eu botei entre aspas aí, o maior freela do Brasil. De fato, o Maurício é um colega jornalista, ele mora em Florianópolis, eu trabalhei com ele em São Paulo em 2002, 2003, e ele é tão somente freelancer, o tempo inteiro. Ele escreve para o Valor, escreve para Exame, escreve publica livros, faz perfis de empresa, escreve para revistas especializadas de comportamento, de saúde, e ele só é freela. E o Maurício construiu essa convicção, a gente conversava, a gente sentava perto, assim, lá na Editora Abril, e ele dizia, cara, eu vou sair daqui, porque eu estou asfixiado aqui, eu não consigo ficar aqui, e eu vou construir uma carreira. E ele escreveu já 2 livros, e ele tem essa visão. Para ele, empregos formais estão em extinção, e a carreira é cada vez mais construída pelo próprio profissional. Claro que é uma elaboração, né, quase filosófica, que a gente vai ter que interpretar, mas assim, este é um cara que não dá para ignorar, porque para ter a consistência de carreira dele como freela há tanto tempo, podendo escolher onde ele quer morar, ele mora lá no sul da ilha, em Floripa, acorda e vai caminhar na praia, acho que é bem relevante. O Tesler é um consultor de comunicação, ele também tem uma base aqui em Porto Alegre, tem uma base na Espanha, ele faz consultoria para grandes veículos, e ele tem uma elaboração aqui, o que ele chama do Dior, que eu ouço isso desde que eu conheço ele. Jornalistas têm que ser Dior, diferente, inovador, ousado, responsável. Eu sublinhei lá no fim um negócio que ele e muitos chefes insistem muito hoje. Alguém que não cumpre o básico, que chega atrasado, que não entrega, que se acha pronto desde o primeiro dia, está fora do jogo. Ele é muito enfático nisso. E ele, como consultor, vende isso como um modelo de gestão de pessoas nas redações. Ele acabou de fazer uma consultoria no grupo do Jornal Popular de Goiânia,
e que são 2 jornais, uma emissora de TV e ainda um jornal em Tocantins, mudou um monte de coisa lá, ele é um cara bem credenciado. E assim, gente, eu fui professor já. Eu dei aula durante 1 ano e meio em Itajaí, na Univale, que é uma universidade muito parecida com a Unicinos, assim, muito bem estruturada. E quando as pessoas me diziam assim, não trouxe, não entreguei, não fiz. Na época era tempo da lauda ainda, né? Tinha que fazer uma matéria de 3 laudas, eu só fiz uma. Eu dizia, a quem você está querendo enganar? Ao seu professor? Não, você não está enganando o seu professor. Você está enganando a você mesmo. Porque tem que fazer, gente. Tem que fazer. Imagina na redação, eu também uso essa brincadeira lá na redação, as pessoas às vezes vêm na correria, na loucura, está fechando, aconteceu tal coisa, eu digo, volta aí amanhã, às 10 da manhã a gente decide. Não existe isso. Não existe isso. Eu tenho que fechar. O papel eu tenho que fechar às 22 horas e à meia-noite, e o digital eu estou fechando a todo minuto. Então, na redação, no jornal, não existe isso. E assim, não internalizem um padrão de comportamento que não seja responsável com as coisas, com os compromissos assumidos. Porque, assim, tá bem, eu estou enganando a mim, ao meu bolso, a quem eventualmente está financiando o meu curso, estou enganando um monte de gente, mas não estou enganando exatamente o prof, entende? Porque tá bom, não fez, não fez. Então, assim, não adianta, ali na esquina vocês vão estar cara a cara com um ambiente competitivo, de cobrança, intenso, em que a gente tem que rever o plano a todo momento, em que entregar na hora é fundamental. Não dá para construir um modo de ser que seja diferente desse, porque senão a gente não vai se encaixar naquele ambiente. E a gente não vai mudar aquele ambiente. Aquele ambiente é assim. E assim, de todo o Dior aí que o Tesler colocou, como as outras coisas são meio repetitivas, eu valorizei o tal do responsável aí, porque isso é super importante. O Bruno é um jornalista que trabalhou comigo na Zero Hora, e hoje ele está numa ONG, na ONG WRI Cidades Sustentáveis. Ele viaja pelo Brasil fazendo reportagens sobre sustentabilidade, é o tema no qual ele se especializou. Na Zero Hora, ele era um cara que mais trazia contribuição de pauta para isso. As matérias dele, nesta área de meio ambiente e sustentabilidade, eram as mais resolvidas. Depois que ele saiu, eu não consegui substituir ele nessa função. E ele conseguiu construir esse portfólio. E aí, num evento que ele foi participar, que era promovido por essa ONG, ele chamou a atenção das pessoas e ele foi contratado. E eu perdi ele, assim, primeiro perdi ele com alegria, porque ele realmente está no ambiente dele, fazendo aquilo que ele gosta de fazer, e segundo, porque ele foi ganhar 3 vezes o que ele ganhava na Zero Hora. Esse menino aí, o Marcão, ele é de Pelotas, se formou no Rio Grande do Sul, e hoje ele é secretário de comunicação, entrou na política, secretário de comunicação na prefeitura de Joinville, que é uma das cidades mais promissoras do Brasil, mais ricas, mais consistentes. O Edelberto conhece bem, né? Morou lá. E ele deu 3 coisinhas assim. Aí é o seguinte, eu tenho muito cuidado, e falei isso para o Marcão, eu vou apresentar a tua resposta, mas eu vou dizer que eu preciso ter muito cuidado com essa resposta. Porque houve um tempo em que todos os jornalistas tinham que trabalhar feito loucos, não deveriam respeitar horário, e deveriam fazer qualquer coisa a qualquer momento, a qualquer tempo, porque podia perder emprego, porque não sei o quê, era feio sair mais cedo da redação. Esse não é o jeito de pensar da geração mais nova, e a gente tem que respeitar isso, a gente tem que ter respeito por isso. As pessoas hoje compõem a sua vida, têm uma vida lá fora, têm uma atividade lá fora, às vezes ideologicamente não conversam e não aceitam esse tipo de situação, e isso tem que ser respeitado. Porque é aí que se dá a interação entre as novas gerações e as velhas gerações. Eu aprendo muito na minha disciplina de trabalho, vendo a gurizada da redação sair no horário, tendo vida lá fora, saindo e convidando para ir para o bar, porque isso é importante. Isso areja, oxigena, e se isso é o jeito como as pessoas escolhem ser, e elas escolhem compor a sua profissão com outras coisas na vida dela, beleza, é do jogo. Então, assim, não é porque o Marcão, que é um cara super legal, respeito, super jornalista, diz assim, não tem horário para trabalhar, que a gente tem que... Vocês perceberam que aqui eu tenho
gente de todas as bolhas possíveis, tá? Empresário de comunicação, gente que tem especialização em uma área, gente da academia, gente do hard news, gente de tudo. Então, assim, também não precisa concordar com tudo, eles estão aqui, todos os 30, para ajudar vocês. Assim como essa menina Simone, que é uma típico rato de redação. Ela passa 72 mil horas dentro da redação, ela é repórter de economia do Correio Brasiliense, é a vida dela, é o oxigênio dela. Ela até, de certa forma, expressa um pouquinho de não sei se é arrependimento, mas sei lá, sobre esse jeito dela, né? E ela disse que se ela estivesse formando agora, ela partiria direto para algum projeto pessoal, site ou blog, correndo atrás de patrocínio ou de anunciante. E aí depois está em preto, mas isso revela muito do que é a Simone, que ela acha que vai chegar a hora dela, que ela vai deixar de ser útil na redação. Ela é uma repórter de economia super credenciada dentro do Correio Brasiliense, faz Brasília, faz Ministério da Fazenda, faz o poder, né? Mas ela acha que um dia, e aí ela diz, mas até enquanto eu for importante aqui dentro, eu vou ser a jornalista que eu sempre fui. Esse outro menino é um produtor no Fantástico, ele é daqui do Rio Grande do Sul também, e ele fala sobre ousadia, cabeça baixa, humildade, é um pouco genérico. Essa menina é uma repórter da Rede Record em Santa Catarina, e ela volta de novo para o meio acadêmico, ela volta para os tempos de universidade. Estagiar dentro do projeto Agência de Notícias, começa cedo, contar com uma bagagem, mesmo que pequena, de conhecimento sobre o dia a dia da comunicação. Desempenho acadêmico, prêmios, mostras, congressos, são ferramentas ao nosso dispor. Se engajar nessa agenda acadêmica, de dentro e de fora da instituição de vocês, que vai ajudar vocês a compor o profissional que vocês querem ser. Esse é o dado. A FAB, ela tem uma outra coisa, que ela, embora sendo jovem, ela já trabalhou em 4 cidades do Rio Grande do Sul e em 3 cidades de Santa Catarina. E ela sempre diz, eu quero isso, eu quero estar onde o emprego está, eu topo, eu vou, eu sou flexível, eu mudo de cidade. Certamente, ela, não sei se ela constrói raízes nesses lugares onde ela vai, mas isso também é pressuposto de como eu vou construir a minha carreira. Se eu estiver disposto a fazer isso, eu, no começo da minha profissão, estava disposto, saí do Rio Grande do Sul, fui para Santa Catarina, fui para São Paulo, morei em Brasília, morei em Curitiba, ok. Hipoteticamente, teoricamente, eu vou ter mais oportunidades. São Paulo é um mar de oportunidades. Quem vai para São Paulo não fica desempregado. Pode ser a crise do tamanho que for. Alguma possibilidade, alguma janela de mercado vai achar. Só que assim, São Paulo é hostil, São Paulo é um monstro, São Paulo tem muitas dificuldades. Eu tenho que fazer escolhas na minha vida, que são escolhas profissionais. Se eu estou disposto a pagar para ver, a pagar, ainda que seja para ter uma experiência e concluir que não é aquilo e voltar, ok. A trajetória desta menina, dessa colega aí, mostra muito isso. Ela quer jogar o jogo, ela quer ir onde tem o mercado, onde tem a oportunidade. O Arlen é diretor de redação do Povo do Ceará, falou quase que uma questão tática, assim. O Sérgio Dávila é aquele que eu falei lá no começo, ele é editor executivo da Folha hoje, ele é o cara top da Folha de São Paulo. E aí, o cara top da Folha de São Paulo vai falar uma coisa de outro planeta. Não, tentaria participar de todos os programas de treinamento, treineiros, de que eu tivesse notícia. Nesse sentido, a profissão não mudou muito em relação a quando eu comecei. Meu primeiro emprego foi fruto do curso Abril. É isso, nenhuma novidade. O Túlio é colega lá da Zero Hora, da RBS, aposta muito na rede, na rede de relacionamentos, né, como ele está dizendo aí. O Marcelo Reck é diretor vice-presidente de jornalismo, também fala de especialização, ele é o cara do algodão, ó, o cara que se especializa na cobertura de algodão, está com a vida feita, ele quer dizer que assim, tem que buscar as oportunidades onde existe oportunidade no mercado. A Marta é colunista lá da Zero Hora, acho até que já veio aqui, né, no ano passado, também tem essa abordagem assim. O Flávio Costa é um colega
O Flávio Costa trabalhou muito tempo no Chile, na revista América Economia, uma revista especializada em economia. Depois voltou e ele agora é um empresário de comunicação em Curitiba. E não fala muito, assim, mas ele não é muito otimista, né? Enfim, pobre de quem está se formando agora. Vocês viram que não é essa a batida da maioria. Ele que está meio, sei lá, um dia está no seu melhor dia. O Eugênio Butti é um professor da USP. O que ele ressalta? Que remuneração é um detalhe para quem está começando. Ninguém precisa concordar com ele, tá? Mas quem acha que é isso e quem está afim de, sei lá, mostrar o serviço para depois ter a grana, também precisa saber que talvez no jornalismo nunca tenha a grana que se queira, porque quem entrou no jornalismo para ter muita grana entrou na faculdade errada, provavelmente. A Ellen é uma assessora de imprensa em São Paulo, tem grandes empresas que ela assessora com a empresa dela, vai na linha do eu faria a minha história. Está acabando, tá? A Yara é editora-chefe do jornal Destaque, que é uma rede grande que é sediada na Europa e que faz o Metro. Quem conhece o Metro ali nas ruas de Porto Alegre, que é um jornal gratuito, né? O Destaque é o outro jornal do Brasil que tem esse modelo gratuito. Ele é sediado em Lisboa. E aí a Yara vai na linha do estágio. E o Moisés Mendes, que é um querido jornalista, amigo meu, e que ele faz essa provocação aí, que eu até deixei ele para o fim para dizer o seguinte: tem espaço para todo mundo, para todos os olhares, para todos os vieses, para todas as ideologias. Se vocês, por um traço de ativismo, de visão de mundo, não curtem uma redação clássica, acham que um jornal tradicional é um bando de coxinha, não tem problema. Tem espaço. Talvez não tenha espaço nesses lugares, mas tem espaço no mercado. O mercado existe. Depois a gente navega aqui num trabalho muito legal da agência pública que mostrou os vários coletivos de jornalistas que tem pelo Brasil. Tudo vale, tudo vale. E dessa experiência que eu tive, que além de receber as respostas por escrito, eu conversei com muitos amigos, eu vejo muito as pessoas tentando conciliar a atividade do jornalismo com algo no qual elas confiam, com algo no qual elas acreditam, no qual elas apostam, que tem afinidade com elas, com a visão de mundo delas, com a visão ideológica que elas têm. Então, isto é um dado importante também, que não era tão relevante e nem era tão determinante de mercado 10, 20 anos atrás, porque eu podia ter uma visão ideológica diferente dos empregos formais, mas eu não tinha os meios de produção para ter um negócio meu, ou para ter um negócio com os meus amigos, ou para ter um projeto de comunicação com os meus amigos. Hoje existe isso, hoje isso é possível, né? Aqui terminam os nossos colegas, 30 colegas que ajudaram nessa minha conversa com vocês. Eu fiz uma nuvem de palavras, peguei todos os depoimentos e coloquei. Assim, evidentemente, as grandes palavras aí não dizem muita coisa, jornalismo, mercado, né? Mas as palavras médias, assim, do tipo projeto, ter um projeto, do tipo aprender, estar sempre disposto a aprender, do tipo reportagem, é o Olimpo do jornalista, né? Fazer reportagem, produzir reportagem, ter ideias de pautas, executar pautas, é super importante para construir esta biografia que a gente falou. Vou deixar também a nuvem para vocês. E aí, eu vou fechar a parte estruturada da minha conversa fazendo um merchandising aqui deste projeto, que é um projeto da Zero Hora, que é um projeto que já tem 12 anos, que era muito pequenininho no passado e que hoje é um dos grandes projetos do Brasil de intercâmbio entre empresas de comunicação e o meio acadêmico. É um projeto que está alinhado, ele é menor, mas ele está alinhado com o Foca do Estadão, com o Trainee da Folha e com o curso Abril de Jornalismo. O que é esse projeto Primeira Pauta? É um projeto que propicia uma semana dentro do jornal para produzir uma reportagem multimídia, apurar, participar. Eu acho tão chato ler o que já está escrito, que as pessoas já estão lendo, mas enfim. A gente seleciona a partir de sei lá, dezenas de inscrições que a gente recebe, a gente seleciona 15 finalistas. Esses 15 finalistas
passa um dia, 2 dias dentro da 0 Hora, a gente cria possibilidades de conversa, de interação. Aí está escrito aula, eu já pedi 500 mil vezes para tirar a aula, quem dá aula é professor, né? Mas a gente nunca lembra, só lembra quando vê na tela. E a gente fica esses 2 dias com as pessoas, e a gente fica ali conversando com as pessoas, e ao final desse ciclo de 2 dias, a gente seleciona 5 pessoas que vão ficar essa semana inteira lá, e que, com a ajuda, com o suporte dos editores, vão produzir reportagem em áudio, vídeo e texto, né? No ano passado, a reportagem virou uma matéria de 2 páginas no papel, virou um especial no digital, porque a turma foi super produtiva, fez vídeo, fez texto, fez foto, produziu um especial digital. Tem essa certificação, né? E é para quem está matriculado entre o 3º e o 6º período. Por quê? E cada um desses cursos tem um perfil, né? O trainee da Folha já busca quem é recém-formado, por exemplo, né? Porque a Folha tem um nível de urgência, vamos dizer assim. A gente busca estudantes que a gente possa contratar, num primeiro momento, numa função que a gente denomina de assistente de conteúdo dentro da redação. Eu tenho lá uns 20 assistentes de conteúdo, que são estudantes que não fazem exatamente o trabalho dos jornalistas, fazem apoio na produção, produzem alguns textos, ajudam em várias funções, eventualmente fazem matérias, mas que não trabalham e que são uma porta de entrada. E esse projeto tem uma peculiaridade que é só para estudantes matriculados no Rio Grande do Sul, enquanto o curso da Folha, do Estadão, é para todo o Brasil, né? Na verdade, são 26 universidades no Rio Grande do Sul e a gente seleciona. E, assim, a gente tem uma alta taxa de aproveitamento das pessoas, dos 15 é boa a taxa, e dos 5 é ótima a taxa. Assim. Normalmente, as pessoas, a menos que elas tenham uma dificuldade geográfica, assim, por exemplo, no ano passado, um dos finalistas era de Pelotas, foi super bem, a gente teria contratado, mas ele precisou ficar em Pelotas. Então, ele está no nosso radar quando ele se formar. Mas dos 5, 3 já estão dentro da RBS, um na 0 Hora, um na Gaúcha, um na TV, e normalmente tem essa taxa de aproveitamento. A Fabi Paza, que é essa colega que está em Joinville, que está em Santa Catarina, acho que ela está em Floripa, passou por esse curso. O Marcelo Sarquis, que é produtor no Fantástico, passou por esse curso. Eu tenho hoje 3, 4, 5 jornalistas na minha equipe que passaram por esse, não é curso, né, por esse programa aí. As inscrições a partir de 3 de julho, tá? E o endereço do Face é esse aí para vocês terem. Com isso, a gente tenta, na medida do possível, né, porque não é fácil gerir a presença das pessoas, a seleção das pessoas, ter essa ponte com a academia, né, e ter essa possibilidade de entender e ver quem é que tem esses diferenciais e que, ok. E uma coisa super importante, que eu reitero, não existe o certo ou o errado, a não ser no aspecto ético, no aspecto do exercício da profissão, não existe o certo ou o errado dentro do jornalismo. E esta é outra vantagem do mercado hoje. O mercado é 360. Você pode fazer várias coisas, desde coisas altamente empresariais, assessoria de imprensa, até trabalhar, atuar nos coletivos, enfim, ter toda essa possibilidade. E eu já falei demais, né, e eu até tinha separado aqui alguns lugares, aqui, alguns sites, para mostrar para vocês outras possibilidades, né? Rapidinho, então, alguém deve conhecer a agência Lupa, é uma agência de fact-checking, de checagem, que produz conteúdo para várias redações. Checagem é uma coisa super importante. Esse endereço aqui é uma reportagem da agência pública, que é o mapa do jornalismo independente no Brasil. Olha quanta coisa de jornalismo independente tem no Brasil. Tá? Eu conheço várias delas. Tá? Tem uma que eu não sei se está aqui, que eu acho muito legal, que é o Coletivo Nigéria, de Fortaleza, que é um grupo de jornalistas que começou no Povo, lá no Diário do Nordeste, achou horroroso, achou uma droga trabalhar nesses lugares, e fez um coletivo. E está se financiando com bolsas, com patrocínios, com
com Catarse, com vaquinha, enfim, com uma série de alternativas que existem. Então, olha só quantas possibilidades tem aí, né, de projetos. Olha só, não acaba nunca. Tem ali na fala do Samuca, tem o link, tá? Se vocês quiserem depois conhecer e viajar aqui, é muito legal. Aqui é um projeto de uma jornalista amiga minha que trabalha em São Paulo, ela adora literatura, o que ela fez? Uma assessoria de imprensa de literatura. Ela só assessora editoras e autores de livro em lançamentos de livro. E ela está super feliz em São Paulo, a Lília, ela morava no interior de Santa Catarina e botou a mochila embaixo, botou a mochila nas costas e foi para São Paulo e hoje ela tem um negócio. O Ponte é um desses projetos alternativos e bem posicionados ideologicamente, né, bem de esquerda, é uma espécie de um observatório da polícia de São Paulo, tem jornalistas super consagrados na imprensa, que poderiam estar trabalhando em qualquer lugar e resolveram fazer esse projeto, né, e é super legal, e eles fazem muita catarse, muito projeto. Essa é uma agência bem nova de Porto Alegre, 2 amigos meus que trabalhavam comigo e um dia olharam para mim e disseram tchau, me deram um pé na bunda e resolveram abrir um negócio. E eles têm uma agência bem estruturada hoje, eles fazem conteúdo para site, textos para marca e conteúdo para rede social, que é um baita de um mercado. E aí pode ser tanto conteúdo para rede social de um projeto de extrema esquerda, de um cliente de extrema esquerda, quanto para uma empresa. Então, não tem viés ideológico aí nesse projeto. E esse projeto aqui, que eu diria que hoje é a menina dos olhos, assim, está todo mundo no jornalismo brasileiro de olho nesse projeto, chama Poder 360, que é um site de informação sobre poder, Congresso Nacional, STF, Planalto, ministérios, que é tocado pelo Fernando Rodrigues. Tá? Eu estou acompanhando bastante de perto aqui, porque o meu filho trabalha aqui. Ele fez o Fernando Rodrigues fez uma seleção com estudantes de jornalismo no Brasil inteiro, e no ano passado, meu filho, que se formou na UFSC, no meio do ano, 2 meses depois, estava trabalhando lá. Tá ralando, trabalhando para caramba, mas assim... está vivendo 10 anos em um ano, assim, de aprendizado, com fonte, com tudo mais. Por que ele é um projeto importante? Porque ele é um projeto puro digital, com gente consagrada do jornalismo, que tem, eu acho que eles têm 20 pessoas na redação já, isso é mais do que a maioria das redações de pequenos jornais e rádios do Brasil, e tem a chancela do Fernando Rodrigues, ex-colunista da Folha, e que está aparecendo muito. Então, assim, é um modelo de negócios que está funcionando, está dando certo e está, inclusive, rivalizando com o noticiário da Folha, do Estado, do Valor, enfim, dos grandes veículos em relação a esses assuntos de poder. Então, assim, tem um monte de coisa. De novo, não está mais difícil nem mais fácil entrar no mercado. Está diferente. A gente tem que perceber as diferenças, tem que ver que aquele modelo baseado em 3 pilares, rádio, TV, jornal, implodiu, não existe mais, que todas as redações dos grandes veículos usam todas as ferramentas e todas as linguagens, né? E que, além das redações dos grandes veículos, que sim diminuíram, existe mais um mar de oportunidades, um mar de possibilidades de atuar como jornalista, entre elas, inclusive, a de ser dono do próprio nariz e de não ter chefe. Eu acho que isso é a melhor notícia que pode ter, e eu acho que isso torna as possibilidades de entrada no mercado hoje mais legais. E uma outra coisa que você já deve ter ouvido falar 500 vezes, mas que é uma grande verdade. O modelo do jornal, papel, do jeito que a gente conhece, do jeito que os nossos pais e os nossos avós aprenderam a conhecer, e está em discussão, está em xeque. Pode ser que o jornal papel acabe daqui a não sei quanto tempo? Pode, evidentemente que pode. Mas o jornalismo não está em crise. O jornalismo nunca foi tão necessário, seja ele um jornalismo com posicionamento, um jornalismo ativista, seja qual for, só não o fake news, só não o site de mentira, só não
as coisas nocivas, né, que afrontam a nossa profissão, mas o jornalismo está, nunca as pessoas leram tanto, nunca as pessoas buscaram tanta informação. A Zero Hora, como marca, né, no seu melhor momento de circulação em papel, teve, sei lá, 190 mil exemplares. A Zero Hora hoje, no intervalo de 30 dias, 12 milhões de diferentes usuários visitam a zerohora.com. Isso significa um espectro muito maior de possibilidades de interação com as pessoas. Mas não tem um modelo de como é que ganha grana com isso? Não tem. Está em discussão, está em construção. Né? Vários veículos agora firmaram o modelo da Zero Hora a principal fonte de receita é a assinatura digital e a assinatura papel. É um projeto que está em andamento, que pode funcionar, mas assim, não é o jornalismo que está em crise. Decididamente não é. Alguns modelos de negócios, alguns modelos de operação, de distribuição de conteúdo jornalístico podem estar em crise, podem estar sendo desafiados a se transformar ou a acabar, mas não a atividade do jornalismo, que é super importante para a sociedade, e a gente poder ficar falando aqui mais 10 horas sobre isso. E aqui eu encerro. E aí, gostaria de conversar com vocês. Bem, eu fico, Nelson, assim, a gente tem um debate, não só na Unicinos, mas em várias outras universidades, um debate sobre quais as perspectivas que a academia tem que apontar para o futuro do jornalismo, né? Acho que a tua fala é uma fala, em certo sentido, desmitifica a perspectiva de que só existe um lugar de exposição ou de inserção no mercado, que é dentro das mídias convencionais, como tu mesmo abordaste. Isso, acho que joga luz por uma perspectiva, por um modelo mental que eu acho que os estudantes têm, de que só existe lugar nesses lugares, nessas posições mais tradicionais, né? Então, assim, quando tu coletas 30 de 40 depoimentos, né, e traz aqui para a gente, né, muitos deles falam, e eu vou fazer a primeira pergunta, depois eu vou pedir para a Stephanie me ajudar na mediação das perguntas. Você falou muito, tu enfatizou muito a questão da capacidade de empreender, né? A gente tem aqui vários pesquisadores da universidade que trabalham justamente com a investigação de como é o processo jornalístico fora das mediações convencionais de uma redação tradicional. Algumas que tu até citaste, como o Ninja, aparentam uma textura de independência ou de renovação das práticas, mas, na verdade, tem práticas regulatórias muito tradicionais, como se fosse um veículo convencional, né? Mas o que eu queria te perguntar é o seguinte, acho que vários depoimentos apontaram para essa perspectiva de o jornalista ter a possibilidade dele empreender, seja com alguém ou seja a partir das suas próprias habilidades. Mas eu te pergunto assim, até que ponto nós, na universidade, ou geracionalmente os estudantes, eles percebem que eles precisam adquirir outras competências, para além das competências narrativas, como, por exemplo, as competências de gestão, de precificação, de construir um profissionalismo para além de entreguei a matéria e agora, Nilson, o problema é contigo que vai editar. Eu acho assim, que no melhor dos mundos, assim, a turma que sai para o bar depois da aula, se tiver lá um cara que tem veia de empreendedor, se tiver um cara que consegue fazer uma gestão melhor do tempo das pessoas, se tiver 2, 3, 5 caras que são jornalistas de ofício mesmo, quer dizer, a soma dos atributos das pessoas, e talvez esses atributos nem sempre a gente encontre dentro de colegas do jornalismo, pode encontrar de outras áreas, e aí a universidade pode cumprir um papel de fazer a interação, né, entre cursos, isto pode viabilizar. Isto pode viabilizar a construção de um modelo de negócios, que é um modelo de negócios em que eu vou ter, e assim, e eu não... Talvez se eu tivesse que gerir um negócio, seja lá de que tamanho fosse, talvez não fosse até a esquina, porque não é... Eu tenho uma capacidade de gestão de pessoas, eu tenho uma capacidade de gestão de projetos, processos, eu sou um jornalista de ofício, eu vivo disso, mas eu não nasci para ser dono de um negócio.
E aí eu tenho que respeitar as minhas limitações, os meus atributos, e procurar nos outros complementar isso. E, evidentemente, se eu construo um projeto, se eu empreendo num projeto que eu ambiciono que ele se transforme no meu meio de vida, eu tenho que, desde o primeiro momento, pensar no equilíbrio financeiro, no meio de receita, eu tenho que pensar em economizar, eu tenho que pensar nos impostos que eu vou pagar, eu tenho que pensar em tudo isso. Se o meu modelo de empreendimento é para construir essa biografia que eu falo, de poder fazer projetos, de poder fazer reportagens, de poder ter links para compartilhar depois, aí a demanda já é outra, não é uma demanda de longo prazo. Eu talvez possa eu mesmo, tendo um bom projeto, inscrevendo na agência pública, inscrevendo na ANDE, inscrevendo nas fundações americanas que financiam várias bolsas, eu posso ter 3 ou 4 produtos que são o meu cartão de visitas. Então, depende muito do que eu quero daquilo, do meu momento, da minha pressa, né? Vários colegas aí, o Loré é um cara que já foi tudo na vida. Ele foi correspondente, ele foi cara de rádio, aí ele largou totalmente de mão o jornalismo, foi fazer administração, voltou para o jornalismo, fez tudo. E hoje ele está fazendo um trabalho legal fora do jornalismo. Então, assim, variáveis que eu tenho que colocar na mesa. Eu estou pensando em empreender para transformar aquilo no meu projeto da minha vida, então eu tenho que ter um nível de seriedade e de elaboração e de estruturação daquele projeto, que vira um negócio. Eu quero oportunidades de produzir conteúdo diferenciado, eu faço de outro jeito. Talvez eu sozinho consiga empreender, né? Ou não, eu não tenho a menor vocação para isso, eu só consigo me enxergar dentro de uma grande estrutura, sendo peça de uma grande estrutura. Bom, então eu tenho que buscar outra coisa. Então, assim, e o legal disso é que, hoje em dia, as pessoas têm a cabeça muito mais arejada para pensar dessa forma. E porque as oportunidades são muito maiores. Eu tenho 360 graus de possibilidades. Antes eu tinha 3 coisas, 3 endereços: rádio, jornal, televisão. Então, vocês têm que pensar, olhar para o mercado, fazer perguntas para vocês mesmos e daí dizer, bom, eu vou por aqui. Acho que isso vai ajudar vocês. O que eu mais gostei foi a resposta da Letícia, que disse: valorizem os trabalhos acadêmicos, né, Bess? Nem sempre a gente tem que ficar martelando, né? Ah, e a minha nota do grau A? Cara, azar da nota. O importante é o trabalho que vocês estão fazendo. O importante é a caminhada, não é o destino final, né? Perguntas. Se vocês não quiserem perguntar, eu vou ficar aqui, tipo talk show. Assim. Se não quiser perguntar, foi muito bom ou foi muito ruim, né? Temos um voluntário ali. Até de gremista eu respondo pergunta, tá? Não tem problema. Boa noite, meu nome é Murilo. Eu gostaria de aproveitar um gancho que o senhor falou ali no final da palestra sobre crise no modelo jornalístico como meio ali, no jornal impresso e não no ofício. O jornalismo ainda é necessário. Mas eu gostaria de saber como o senhor, editor da Zero Hora, acha que há uma crise na credibilidade do jornalismo e qual é a postura que um editor deveria adotar nesse caso para contornar essa crise, né? Como sair dela, se o senhor concorda que há essa crise de credibilidade? Sim, eu acho que tem uma crise de credibilidade nas instituições e, dentro delas, o jornalismo, os governos, a classe política, todo mundo está devendo para a sociedade, né? E não é por outro motivo que a gente tem tantos problemas, né? Pensando como um meio de comunicação, uma marca de jornalismo chamada Zero Hora, que conversa com o seu público por várias plataformas, né, no papel, no ambiente digital, e até em momentos assim de interação com as pessoas como esse que a gente está vivendo aqui, a gente tem que procurar sustentar os nossos parâmetros, né? Então, assim, o que eu sei de manhã cedo quando o jornal vai para a rua? Eu sei que metade das pessoas não vai gostar, pelo menos. Se eu vou para o esporte, metade das pessoas não vai gostar. Se eu vou para a política, metade das pessoas não vai gostar. A nossa sociedade está muito polarizada, e isso é refletido no nosso trabalho.
Se eu tenho como parâmetro produzir o conteúdo que eu entendo que para os critérios do lugar onde eu trabalho, que são neste momento os meus critérios, e eu já saí de empresas onde eu achei que tinha desconectado, né? Eu preciso perseverar nisso. Se isso gera um sentimento de descrença e descrédito, bom, eu tenho que analisar. E eu acho que essa é uma outra postura que os veículos de comunicação estão aprendendo a ter. Eles estão perdendo a arrogância para ouvir o que o mundo lá fora diz. Porque a própria ausência de meios de comunicação interativos, de ida e vinda, que existia antes, né? E os meios digitais são clássicos de interação, de ida e vinda, jogava os meios de comunicação numa posição cômoda, de não precisar fazer autocrítica. Não precisar fazer autocrítica. Hoje, num ambiente super competitivo, né, em que nesse suporte, as pessoas podem optar entre ver a 0 hora ou ver um blog de uma pessoa, no mínimo um gesto de inteligência fazer autocrítica, né? Fazer autocrítica, revisar posições, etc. E a gente tem sido aberto a isso, assim, se não está acertando, se não está conseguindo, enfim. Mas assim, o objetivo não é agradar todo mundo. O objetivo é produzir um conteúdo que a gente entende que faz sentido no contexto e, de um lado, sustentar este conteúdo, ainda que ele gere antipatia, que ele gere resistência, que ele gere falta de credibilidade, e, ao mesmo tempo, ouvir muito mais as pessoas para que isso gere uma autocrítica, que é o novo, que é o fato novo, né? Mas é uma relação absolutamente não exata, não gerida por algoritmo, né? Eu até poderia gerir por algoritmo e dizer, se eu falar sobre esses 10 assuntos, eu vou agradar, né? Mas não é. A atividade do jornalista, ela é mediada por seres humanos e, ou pelo erro, ou pelo viés, às vezes a gente acaba antipatizando com algumas pessoas, mas tem que ter a sua convicção, tem que ter o seu código de valores, perseverar nele, mas ser mais flexível, mais poroso à crítica para eventualmente mudar esse código. Legal, perguntas? Thiago aqui. Oi, meu nome é Thiago. No começo da apresentação, tu falou sobre a importância de lidar bem com o idioma, né? E tu comentou que na tua graduação tu teve 6 cadeiras de português. No meu currículo eu tenho 2 de português, fora as de redação e tal. E creio que essas 4 que estão em diferença por alguns outros conteúdos foi substituído. Eu queria saber de ti, como gestor da 0 hora, como lidar com a possível carência do profissional com o idioma em relação ao que esses outros conteúdos, essas outras cadeiras dão a esse profissional, como se essa falta de cadeiras sobre o idioma fazem diferença ou esses outros conteúdos suprem essas diferenças? Não, eu acho que eles se somam. Assim, melhor dos mundos, tá? Se eu recebo um currículo ou se eu interajo com uma pessoa que eu tive 6 semestres de português e eu tive não sei quantos semestres de jornalismo digital e eu opero tais e tais ferramentas e eu tanto desempenho com um texto curto como com texto longo, eu entendo de SEO, eu entendo de métrica. Bom, quanto mais essa pessoa souber, mais competitiva ela é, né? Mas brilha meu olho quando eu falo com alguém que claramente domina o idioma ou quando eu recebo um e-mail de alguém que claramente, além de dominar o idioma, tem um texto muito criativo. Ou com alguém que me manda os famosos links, nos quais eu entro e digo, putz, olha o lead desse cara, olha como é que ele começou o texto, puta, que pauta, como é que eu não tive essa ideia antes? Entende? Então, assim, é tudo ao mesmo tempo agora. E eu acho que a tua relação e a relação de todo mundo com o seu curso, ela
talvez deva partir da premissa que não existe o curso que tenha tudo. E aí eu vou fazer uma escolha para aquele curso que ou que tenha as coisas que eu acho que são mais importantes, ou que tenha as coisas que eu acho que eu tenho mais problemas naquilo e eu preciso mais de informação e de formação sobre aquilo. E eu vou olhar e vou dizer, putz, esse curso não tem X. Tá bom, eu vou procurar lá fora, vou completar minha formação, vou, de alguma forma, tentar complementar. Acho que não haverá o curso com o melhor dos mundos o tempo todo. Eu tenho que, mais ou menos como a escolha de mercado, né, buscar aquilo que, com o que eu tenho mais afinidade, na escolha acadêmica também é um pouco isso. Ah, mas esse curso tem um perfil mais de empreendedorismo. Ah, mas esse curso forma um profissional mais eclético. Ah, mas eu ouvi dizer que esse curso tem os melhores caras de digital. Ah, mas esse curso tem um puta professor, ganhou 10 prêmios Jabuti, é um cara que tem livros. É uma escolha também, é uma escolha de mercado. Claro que tem variáveis, a variável geográfica é mais perto, é mais longe, às vezes tem grana, tem várias questões envolvidas, assim. Mas eu tenho que, assim como o emprego que eu busco tem que ter uma taxa de realização pessoal e profissional o mais elevada possível para mim, o curso que eu busco também, eu tenho que buscar uma maior afinidade e identificar nesse curso os atributos que podem me ajudar a ser o melhor jornalista ou jornalista como eu quero ser. Não tem curso ideal, não tem emprego ideal, não tem namorada ideal, não tem completo, acho que não tem, né? Então, tem que fazer uma escolha, assim, buscar onde eu consigo me encaixar. Enquanto a Stephanie leva o microfone para o Cassiano, Nilson, que manchete em noite de rodada dupla tu quer botar na 0 hora amanhã? 2 empates, para mim, está espetáculo. Porque um determinado time terá empatado em casa. Não tem manchete nenhuma. A manchete... 2 vitórias vendem mais que 2 empates? Totalmente tendencioso. Daqui do lado de fora, eu sou totalmente tendencioso. Podem me encontrar, podem marcar encontro comigo sábado à noite no Beira-Rio. E assim, não tenho dificuldade de dizer isso e também não tenho dificuldade de dizer que a gente apanha por todos os lados e 98%. Não, 98% dos gremistas acham que a gente é colorado e vice-versa. Não dá, por um tempo não vai ter, tem uns eventos, já está de folga, coisas. aproveitando o domingo de solar. Hoje a gente botou na capa da 0 hora. E quando a gente botou, e eu já estava em casa, fora da redação, quando eu olhei a capa e, ok, vamos em frente, tem uma foto de um jogador do Grêmio, que acho que é o Arthur, e o título é Começa a luta pelo Hexa. E tem uma foto do jogador do Inter, que eu acho que é o Nico, não sei, ou o Cirino, que é jogo de Série A. Nós apanhamos tempo inteiro o dia hoje. Os gremistas dizendo isso é um absurdo vocês dizerem que isso é um jogo de Série A, vocês são colorados, não caiu a ficha de vocês, que o Inter é Série B, blá, 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 blá. E os colorados dizendo, isso é um absurdo dizer que o Grêmio vai lutar pelo Hexa, é um timinho, não vai passar da primeira fase. Assim, sempre, o tempo inteiro, em algumas questões, nós estamos apanhando. E todos lá na redação têm um time. E é um grande exercício não ter time na hora de decidir um título, uma pauta, enfim. E a certeza é que na manhã apanharemos de todos os lados. Fala, Cassiano. Bom, sou Cassiano, estudante do 7º semestre de jornalismo. E surgiu agora a informação do Lauro Jardim, que o Michel Temer, enfim, surgiu meio que uma delação, na verdade, o dono da JBS foi ao Fachin, enfim, para apresentar um áudio, enfim, de um aval que o Michel Temer deu para a compra do silêncio do Eduardo Cunha, ainda no início deste ano. Enfim, queria saber, assim, com esse turbilhão de informações... Agora que tu diz é agora? É agora, enquanto está acontecendo aqui. Vamos olhar junto aqui. Vamos fazer o que eles fazem com a gente, assim, a gente diz um negócio, eles vão lá no Google para ver se é verdade. Exatamente. E eu queria saber de ti, assim, por favor, não me dá uma bola em meio a esse turbilhão de informações que a gente tem, tanto de política, tanto de qualquer coisa, ainda mais com o advento da internet, que parece que intensifica cada vez mais tudo isso. Qual dica que tu dá para os estudantes de jornalismo que estão saindo agora,
para o mercado, que a gente vê que o mercado já é complicado e depois e agora tu vê assim, tem muita informação e tu não sabe muito bem o que seguir. Qual dica que tu tem para que a gente siga de repente um caminho para que ético e correto na profissão? Já que tu tens 35 anos de jornalismo, né? Cara, assim, tu tem que olhar isso no plano tático do dia a dia, né? E tu tem que olhar isso no plano estratégico, vamos dizer, mais amplo, assim, subindo na árvore e olhando lá de cima, né? Então, por exemplo, num plano tático, esta informação exclusiva do Lauro Jardim, tá? Eu não estou na redação, mas eu imagino que está todo mundo se debatendo lá agora para tentar confirmar. E tanto na Zero Hora, quanto no Globo, na Folha, no Estado e etc. E a gente vai passar o tempo inteiro de olho para ver o que a nossa apuração revela, o que outras apurações podem revelar, para a gente ver que tamanho a gente vai dar para isso. Tá? Dependendo do quanto esta informação ganhar crédito, né, a gente vai poder fazer uma matéria e atribuir ao Lauro Jardim, porque é uma apuração dele. Mas o Lauro Jardim já se enganou. O Lauro Jardim, quando ele estreou no Globo, ele era da Veja, eu sou amigo dele, eu trabalhei com ele na Veja, ele trabalhava na sucursal do Rio, eu trabalhava em São Paulo, tinha reunião quinzenal, quando ele estreou no Globo, ele deu uma barriga gigantesca numa informação que eu não lembro qual era, não sei se era do Ike, o que era. E aí tu começa a construir dentro da redação o teu juízo. Por exemplo, a Mônica Bergamo é uma pessoa altamente confiável. O Lauro Jardim, por causa de 1 ou 2 episódios, a gente já... Né? Então, no plano tático, esta notícia, o nosso desafio agora é espancar, jogar na parede 50 vezes, ligar para 20 pessoas, tentar ver se ela fica em pé. Se ela ficar em pé, a gente pode transformar ela em matéria e pode, atribuindo ele como primeira fonte. Certo? Agora, por exemplo, mas tem uma gravação, está aqui o áudio. Não, mas tá bom, mas se o áudio está aqui e o Temer diz, vai lá, meu filho, e compra o silêncio do Cunha, bom, então tá, mas tem uma evidência, quer dizer, foi uma baita apuração. Eu não sei se tem, estou vendo aqui. Tem? Grampo revela, hoje é o dia do Grampo, né? Hoje é o dia do Grampo. Qual é o dia que não tem um E a gente tem que isso, se vier. E nós, Zero Hora, e a gente precisa fazer essa autocrítica, a gente não tem um nível de apuração dos assuntos nacionais tão grande. As sucursais dos outros jornais em Brasília são maiores. E a gente faz uma opção por ter um jornalismo mais focado no Rio Grande do Sul, né? E acho que a gente acerta, tá? Porque se pegar em circulação de jornal, e se tu pegar as capitais do Brasil, por exemplo, a Zero Hora tem uma circulação 4, 5, 6 vezes maior do que qualquer jornal de capital do Brasil. Pode ser, inclusive, capitais maiores, como Fortaleza, Salvador e Curitiba, a Zero Hora é maior. A Zero Hora sempre foi um dos 5 maiores jornais do Brasil em circulação, mesmo tendo quase 100% da sua circulação concentrada no Rio Grande do Sul. Então, assim, a gente tem um foco grande nas coisas do Rio Grande do Sul, e a gente não consegue fazer tudo ao mesmo tempo e faz essa opção, né? Então, assim, é duplo desafio para nós. Aliás, agora que eu entendi por que tem tanto WhatsApp aqui para mim. Começou a fala, começou a pingar um monte de zap ali. E eu faço de conta que nada disso está acontecendo, né? No plano macro de acompanhamento de todas essas histórias, a gente procura ter informação em primeira mão. Então, por exemplo, quando saiu a lista do Fachin, tá? Quando saiu a lista do Fachin, a grande imprensa correu atrás de quem? Dos grandes assuntos, né? Do amigo do Temer, do Temer, não sei o quê. A gente fez uma escolha, a gente pegou primeiro os vídeos e as delações e os textos que diziam respeito aos gaúchos. Então, assim, não tem nenhuma matéria na imprensa do Brasil tão completa quanto a nossa sobre por que o Padilha está na lista, por causa do negócio do Transurb, de Canoas a Novo Hamburgo, blá, 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 certo? Então, assim, é uma escolha que a gente faz, que a gente tem dividendos com ela e a gente tem problemas com ela quando estoura isso aqui. A gente assina agências, a gente assina a Folha Press, assina a Agência Estado, e a gente tem uma equipe que na medida do possível, tenta acompanhar a cobertura nacional, mas não consegue com a profundidade que outros veículos conseguem. Então, assim, a questão é buscar parâmetros, tá? Então, por exemplo,
um outro exemplo. A gente mancheteou a delação da Mônica e do João Santana. A gente denunciou, a gente mancheteou quando o Fachin liberou e quando os vídeos estavam disponíveis e quando o STF homologou, o que sugere que, além do declaratório, eles também entregaram documentos. 2 meses atrás, a Isto É tinha dito coisas do e-mail da Dilma, do não sei o quê, não sei o quê. A gente acho que deu isto aqui, porque não tinha um nível, a gente não tinha acessado aquela informação, só tinha um veículo com aquela informação, e não era uma delação homologada, era um vazamento seletivo. Então, desde o começo, os vazamentos a gente trata de um jeito, as delações, quando ficam formais e quando o STF abre, a gente trata de outro. Então, assim, buscar esses parâmetros te dá essa condição. Então, tem uma série lá, tem um código de coisas que a gente faz, quando é só indiciamento pela polícia, quando é denúncia pelo Ministério Público, quando é servidor público, quando não é servidor público, pode entrar no ambiente privado das pessoas, não pode, como é que obteve a informação, tem um vídeo no Facebook que a gente só publica se a gente tiver autorização do autor. Tu vai construindo uma série de códigos, de protocolos que vão te deixando, né? Num acidente de trânsito, por exemplo, em que tenha mortos, a gente sempre procura, nem sempre a gente consegue, mas a gente sempre procura ter certeza que a família já sabe que a pessoa morreu, porque não me parece ser o melhor que a pessoa leia no site que a pessoa morreu. Entre outras coisas, porque às vezes a gente pode estar enganado, né? Porque a pessoa pode estar com a carteira de identidade de outro. Então, assim, o nível de checagem das coisas é diferente dependendo da matéria, e a gente tem uma série de protocolos e a gente procura cumprir todos eles. Eu digo, às vezes, na redação, percam a piada, né? A piada, aspas, né? Às vezes é uma tragédia, mas percam a primazia de dar essa informação se a gente não checou o suficiente. E quando a informação é de outro e a gente está resumindo, sintetizando, sempre tem que dar a fonte. A gente podia ficar 3 dias falando sobre isso. Turma do professor, está indo? Está bem? Ah, que isso. Não, foi super legal e, assim, a gente tem portas abertas também. A gente vai olhar o e-mail do Nilson depois para ver se tu não mandou. Se os profs quiserem organizar a visita de vocês na redação, fiquem à vontade, liguem lá que a gente manda ver, tá? Obrigado. Legal. Isso, deixa eu te aproveitar uma deixa que tu colocaste aí depois que as pessoas se organizarem aqui, que é assim, a Zero Hora, por conta desse posicionamento de optar por um jornalismo mais local ou hiperlocal, às vezes se transforma se traveste numa crítica caricata, que é a história do gaúcho na ZH, né? Como é que vocês internamente lidam com essa crítica ou com essa perspectiva de que a Zero Hora acaba sempre encontrando um gaúcho nas cercanias de um fato que acabou ocorrendo? Olha, de tanto a gente ouvir essa crítica, a gente mudou. Quem acompanha sabe que a gente rompeu com isso, rompeu com esse paradigma, com essa premissa de que os mineiros chilenos caíram na mina, tem que encontrar um gaúcho para falar, ou atentado na França, tem que achar um gaúcho para falar. A gente não está fazendo mais isso. A gente é um jornal gaúcho, não há a menor dúvida disso. A nossa pauta está focada no Rio Grande do Sul. A gente sabe que isso é um valor para a gente, que a gente, de certa forma, surfa um pouco nessa relação tão íntima que o gaúcho tem com o seu estado, né? E isso é importante deixar claro. Antes da Zero Hora ser bairrista, o gaúcho é bairrista, muito bairrista. E eu diria que hoje ele é mais bairrista até do que a própria Zero Hora, que recuou diante da perspectiva de que não precisava ser tão, assim, como tu disseste, até caricato de, aconteceu não sei o quê. Tem aquela piadinha que circula na internet, né? Como é que os jornais noticiariam o fim do mundo, né? Parece que o da Zero Hora é tipo assim, o Rio Grande do Sul vai acabar e o mundo também, uma coisa assim. Não é mais assim. A gente consegue ter um foco nas coisas do Rio Grande do Sul, sem ter uma obsessão por essas coisas caricatas do tipo, sempre tem que ter um gaúcho junto ao fato para
dar uma opinião qualquer. Aconteceu, logo que eu cheguei, em 2012, aconteceu um episódio engraçado, foi um atentado num cinema nos Estados Unidos, que era... Que entrevistaram uma menina, uma gaúcha que estava dentro do... Não, acho que até... Não, foi o contrário, entrevistaram um cara, o atentado, sei lá, foi na costa oeste, entrevistaram um cara no outro lado do país. Mas por que tem... Não, porque... Não, gente. Então, a gente fez uma autocrítica, a gente não deixou de focar o Rio Grande do Sul na pauta, a gente não deixou de transformar os assuntos daqui nos mais importantes, porque o público raciocina assim, mas algum viés assim estereotipado a gente reviu. Legal. Os meus aí. Perguntas. Karen. Tá. Boa noite. Então, Tô voltando... vendo, tá? Só estou vendo aqui porque Não, tá tudo bem. emocionante. Voltando um pouco para o viés lá dos estudantes, tá? O que eu vejo um pouco dentro da universidade, assim, é as pessoas já entrando e meio que se desiludindo, entre aspas, assim, com o jornalismo que elas vão vendo, com histórias, etc, etc. A minha pergunta seria como, assim, realmente tem como, digamos, lutar contra isso, e se realmente tem essa parte um pouco que as pessoas precisam ver essa realidade do jornalismo para não se desiludir no meio do caminho, assim, sabe? Para não... o jornalismo é assim, gente, não vamos se deixar levar para depois não ser pego de surpresa no meio do caminho e tal. Porque eu sei que tem... Eu acho assim, como regra, o jornalismo não é uma profissão que nos enriqueça, que seja um grande agente de mobilidade social. Não é. Como regra, e toda regra tem exceção, João certo? Santana, por exemplo. Mas aí não foi no jornalismo, não foi ralando nos plantões que ele conseguiu, né? Então, meio fica fora da curva. Como regra, jornalismo é uma atividade em que se trabalha muito. Como regra, jornalismo é uma atividade que nos absorve muito, drena muito a nossa energia, drena muito a nossa capacidade, não tem dúvida disso. Muito bom, agora, já que eu sei que é isso, agora eu vou ver, é isso que eu quero? Não é? Como regra, não como regra, mas talvez como uma regra que está se construindo, as opções de mercado que o jornalismo tem oferecido oxigenaram o mercado de trabalho da profissão. E hoje você já tem lugares que têm um nível de relação entre o trabalhador e o seu trabalho que é diferenciado. Tem muita gente que faz home office, trabalha em casa. Tem muitos ambientes de jornalismo que foram meio que integrados com áreas mais zen, né? Lá na Zero Hora tem os meninos da área de tecnologia que jogam PlayStation. E de vez em quando eu vou lá jogar com eles. Então, assim, as regras, os estereótipos do jornalismo, de uma profissão onde não se fica rico, onde se trabalha muito, que absorve muito, não são mentira. Tem um nível de realidade ali. Mas dentro da atividade do jornalismo, por todas essas transformações estruturais que o mercado está vivendo, por todas essas modalidades de prática de jornalismo, em ambientes menores, no ambiente de casa, podendo as pessoas trabalharem dos seus locais, produzindo um conteúdo, às vezes em ambientes que misturam a profissão com a relação afetiva entre as pessoas, enfim, por todas essas possibilidades, também dá para fazer um jornalismo diferente. E aí, assim, o funil, vamos fazer ele para baixo, né? As possibilidades mais do Olimpo do jornalismo, vamos dizer assim, onde a pessoa atingir um nível em que ela pode escolher o quanto que ela trabalha e não sei o quê, ela tem uma grana melhor e ela pode trabalhar... É mais ou menos como do futebol, entende? A regra é que não são Neymar, os jogadores. A regra, né, a gente viu agora aqui no Novo Hamburgo, né, o abismo que existia entre um elenco e outro em matéria de salário, de remuneração. É uma profissão como qualquer outra, é uma profissão seletiva.
né? Mas, assim, eu volto ao começo do que eu falei. Eu, por exemplo, não saberia fazer outra coisa. O meu filho, que tem 23 anos, ele reflete sobre isso. Ele fez um trabalho de pesquisa para uma biografia que vai sair no ano que vem, um projeto bem legal, com um autor famoso, foi bolsista, e ele diz, porra, é muito legal isso. Pesquisar, ele fez esse trabalho nos 3 estados do Sul, pesquisou este cara que vai ser biografado nos 3 estados do Sul, não tinha horário, tinha uma grana razoável, foi 6 meses, acabou. Sei lá como é que se ele pode virar um pesquisador profissional de biografias, talvez, ele pode construir uma carreira que daqui a pouco ele faça, mas ele reflete sobre isso, ele reflete sobre as 10 horas que ele trabalha, ele reflete sobre a intensidade de cobrança na redação onde ele trabalha, e ele tem possibilidades, e isso é um barato, isso é super legal, que a geração mais nova tem, se dá esse direito, de às vezes mudar no meio do curso, ou de fazer um curso e depois fazer outro, ou de fazer um curso, começar numa profissão e depois derivar. Assim, vocês têm que se dar este direito de testar, de ver se é isso mesmo, de namorar para ver se rola um casamento, né? Agora, que a profissão, como regra, é pesada, é punk, não dá para dizer que não é. Vamos lá, repórteres tímidos, sem ter o que dizer. É isso? Essa notícia deixou a gente nervoso. Nervoso, olha só. Profissão de Eu não fato. sei se eu não vou conseguir navegar no Globo aqui, porque é conteúdo de assinante, ele vai fechar. Oi, se vocês Já quiserem, chamou o Temer de ex-presidente? O Diego, acho que eu posso botar o áudio aqui de uma entrada que foi ao vivo na Cara, Globo. bota aí. Vamos repercutir em tempo real. O jornal O Globo acaba de publicar na sua edição na internet uma notícia que representa um forte abalo na vida política do Brasil. O empresário Joesley Batista, dono da JBS, numa delação premiada, Procuradoria-Geral da República, entregou uma gravação feita em março desse ano, em que o presidente Michel Temer indica o deputado Rodrigo Rocha Loures, melhor dizendo, do PMDB do Paraná, para resolver um assunto da JBS. Posteriormente, Rocha Loures foi filmado recebendo uma mala com R$500 mil enviados por Joesley. Numa outra gravação, também em março, o empresário diz a Michel Temer, que estava dando a Eduardo Cunha e ao operador Lúcio Funaro uma mesada para que permanecessem calados na prisão. Diante dessa informação, Temer diz nessa gravação: tem que manter isso, viu? Na mesma delação de Joesley, o senador Aécio Neves, presidente do PSDB, é gravado pedindo ao empresário R$2 milhões. A entrega do dinheiro a um primo de Aécio também foi filmada. Você vai ter todos os detalhes dessas revelações na página do jornal O Globo na internet e, claro, mais tarde na edição de hoje do Jornal Nacional. Nem Michel Temer, nem Aécio Neves se manifestaram sobre essas denúncias. Até já. Eu acho que abalou a República. A ponto do Bonner ter cometido... Não, a forma como essas coisas vão se legitimando, né? vão sendo... Outros veículos vão aderindo àquela apuração. E a materialidade, né? Que eu não consegui ver aqui ainda da tal da gravação. Mas é que aí talvez... Não, provavelmente nós não vamos botar fotos dos dois e nós vamos usar a área nobre para esse assunto aqui. Nilson, mas assim, favoreceu esse processo de legitimação que você está dizendo, o fato de a fonte ser do mesmo grupo empresarial? Neste caso, sim. Nesse caso, sim. Nesse caso, sim, mas eu, tipo assim, não vi o Jornal da Band, teria que ver os outros veículos aqui. Quando o Estadão vazou a lista do Fachin, né, a gente... Fausto, né? Oi? Foi Fausto Neto. Foi o Fausto Macedo, do Estadão. Foi com algumas horas de antecedência, né, porque no fim do dia o próprio STF teve que vazar, teve que abrir para todo mundo, né?
Naquele intervalo em que o Estadão vazou, né, e que a gente fez algumas checagens com algumas fontes que a gente tem em Brasília, de gente do Ministério Público, da Justiça e da Polícia Federal, que é daqui do Rio Grande do Sul, que está cheio de gente lá em Brasília, na Força Tarefa, e que a gente teve certeza de que o vazamento do Estadão era verdadeiro, e isso foi rápido, em meia hora a gente descobriu, e a gente começou a receber algumas coisas documentadas, a gente passou a publicar no site esses conteúdos. E o Globo e a Folha, tipo, meio que fera ferida, assim, demoraram para publicar. Então, teve um momento em que tinha Estadão, com toda a prioridade, e praticamente só Estadão e 0 Hora dos grandes veículos, com matéria no site sobre a lista, né? E a gente já rodou o disco para botar quais são os gaúchos da lista, etc, etc, etc. E nesse intervalo de 2, 3 horas foi assim. Eu imagino, não conversei com nenhum colega de Brasília sobre isso, mas eu imagino que se estabeleceu uma pressão da Folha, do Globo, dos outros veículos, sobre o STF. Tipo assim, vocês estavam guardando isso vazou daí de dentro. Isso é verdadeiro, vocês agora vão ter que entregar para toda a imprensa. Isso decorreu um intervalo ali de 3, 4 horas de negociação, até que os outros veículos começaram a soltar. Aqui, por isso que eu estou aqui rolando, para tentar ver onde é que está o tal do áudio, né? Agora, tu vai somando as pecinhas, né? Uma divulgação na capa do Globo, deste tamanho, né? Deste tamanho, uma manchete daquele tamanho. Aí vem o Jornal Nacional, referenda, daí vem outro veículo, não vou navegar aqui para não perder tempo, começa a referendar, aí começa a apuração dos outros veículos com as suas fontes, e as fontes vão dizer, não, putz, é verdade. Aí tu constrói uma narrativa confiável que vai virar a manchete. Os memes são sensacionais, vocês estão acompanhando. Eu acho muito difícil isso não ser o grande assunto. Tem um amigo meu que publicou uma imagem dizendo que já é impeachment no Japão. Começam as... Não, esta informação abala. Um deles aí é marido daquela... Sim, é marido notória Tiziana Vilas Boas. Nem sei se ela é âncora ainda da Band. Não, ela agora não tem mais. Agora tem os programas no SBT. Então, assim, acho que o bicho pegou. Ivan, ser simples. Vamos lá, sem microfone. Ou com microfone? Eu achei que tu estava assim. Sim. Eu acho que ter contatos é muito importante para a nossa atuação. É fundamental. Principalmente o repórter da linha de frente faz uma diferença gigantesca. A Mônica deu várias pistas, né? Quer dizer, tu constrói essa relação ao longo da tua carreira. Tu constrói essa relação hoje como estudante indo no Congresso da Piauí. Tu constrói essa relação hoje como estudante, ao invés de fazer aquela matéria simples para entregar para o prof, fazendo uma mais complexa e tentando ouvir uma fonte mais qualificada. Tu constrói essa relação assim, juntando, reunindo, aqui ou na agenda ou em algum lugar. Eu, por exemplo, ontem, esse celular é um celular reserva que a operadora me deu porque o meu quebrou. Eu não sei o que eu faço, estou meio assustado, porque eu vou perder alguns anos de contatos de pessoas que eu joguei aqui dentro. Eu tenho a minha nuvem lá, mas eu fiquei meio preocupado, então estou esperando para ver se o celular volta. Então, assim, para repórter, para o cara da linha de frente, que num telefonema resolve um problema, naquela noite lá da Mônica, depois eu saí para jantar, eu, ela e mais 2 colegas, e assim, é um frenesi aqui no telefone dela. Um frenesi, uma coisa maluca. Que é essa coisa da profissão esponjosa, da profissão que te engole. Né? Eu, muito provavelmente, talvez daqui, eu ia para casa hoje para tentar eu vou para a redação. Ou, se eu for para casa, eu vou ficar grudado. É que tem aquela coisa, né? Eu trabalhei um bom tempo no Terra e enfim,
por essas coisas, tive que planejar coisas desde a guerra do Iraque a ser chamado às pressas por causa das torres, né? Lugar de jornalista agora é dentro na redação, né? Nesse momento, sim. Nesse momento, quem está em Brasília ainda pode ter alguma mobilidade, né? Mas a redação precisa de gente agora para produzir conteúdo para o digital, para checar. Uma força-tarefa, né? Sim, para checar isso. Provavelmente. E é um outro motivo de pânico, porque eu tenho um nível de mobilização para os 2 jogos da dupla. Tem uma determinada editoria que eu liberei um pouquinho mais cedo hoje, porque tem uma cobertura sábado de noite e, enfim, eu espero que já tenham resolvido esse problema. Gente, assim, nós tínhamos combinado antes da delação, ou antes do furo do Lauro, que o Nilson falaria até às 9h30, são 9h26, acho que dada a gravidade da noite, ninguém vai ficar bravo se a gente encerrar 4 minutos antes. Eu quero agradecer, Nilson, em nome do curso de jornalismo da Unicinos, a tua disponibilidade, o teu desprendimento numa noite que vai se arrastar, né? Vai longe. Ela vai longe, né? E assim, sempre que eu posso, eu conto alguns episódios que eu vivi da minha trajetória dentro das redações e esses episódios são os episódios que nos engrandecem. Eles são terríveis para a história da República, mas, como disse um amigo meu que morreu, infelizmente, ano passado, as instituições estão permanecendo. Em outros momentos, nós teríamos tido golpes, de fato, ou, enfim, viradas políticas importantes e que a gente está vivendo um período bem turbulento nos últimos 2, 3 anos e que as instituições estão se fortalecendo, estão aprendendo a lidar com essa turbulência, com essa mudança. Então, quero te agradecer num momento difícil, num momento em que provavelmente vai mudar a história, o curso desse ano, a tua disponibilidade e os teus ensinamentos, acho que foram muito importantes para não só porque vieram ao encontro do que a gente pensa em relação ao que aponta o jornalismo e a carreira dos estudantes, mas saber que tu, dentro do comando da redação da Zero Hora, não só está livrando de alguns vícios anteriores, mas está apostando em algumas perspectivas mais interessantes para o jornalismo. Então, quero te agradecer e agradecer aos alunos. Tá legal, agradeço também.